Glória a Deus, nos acompanhe nas redes. A nossa igreja está localizada na Avenida Paraguaçu Paulista 468, no bairro de Arthur Alvim, e nós esperamos a sua visita aqui. Amém? Nós queremos orar com você, nós queremos que você participe também conosco do louvor, que você interaja conosco. Nós somos uma igreja de ativação e nós queremos ativar a tua fé, para que a cada dia você cresça diante de Deus. Amém? Então, se você aos domingos de manhã tem a possibilidade de estar conosco, são todos os domingos às 10 horas da manhã, esteja conosco e você vai participar conosco da nossa reunião. Amém? Action Church, uma igreja que ativa o teu destino, um lugar de ativação e destino. Então, seja muito bem-vindo às redes sociais, interaja conosco, dê o seu like e também compartilhe essa transmissão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós temos vindo desde alguns domingos, desde a nossa inauguração, numa sequência de palavras e elas se interligam, elas têm uma ligação uma com a outra. Nós no primeiro dia falamos sobre a caminhada de Moisés, quando ele quando ele é chamado para sair de onde ele estava, e nós vimos ali todas as etapas em que ele passou. Logo na sequência, nós vimos sobre o principado de Jezabel e como ele age. Se você quer saber mais sobre isso, você pode assistir as palavras, elas estão todas aí nas redes sociais. E esse principado, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é apenas um principado que age com relação a uma ativação das mulheres no sentido de serem dominadoras ou de tomarem o lugar que não lhe é devido. Não é somente isso, é algo que se arrasta por famílias, se arrasta por gerações, e ele abrange muitas áreas das vidas das pessoas. Então nós vimos nessa sequência o livramento a esse respeito, e nós vimos também a respeito de como muitas vezes as bênçãos do Senhor não chegam para as nossas vidas por conta de nós estarmos com a nossa mente limitada, com as nossas emoções não estarem alinhadas, e nós não conseguimos muitas vezes ouvir a voz de Deus, saber o direcionamento do Espírito Santo para as nossas vidas, e isso traz um distanciamento, isso traz desânimo, e ainda mais durante esses dias. Desde o começo desse ano, muita gente tem sido atacada em muitas áreas da vida, não é mesmo? Muitas pessoas são atacadas na sua saúde, muitas pessoas têm sido atacadas nas suas finanças, e como eu acabei de dizer, muitas pessoas têm sido atacadas nas emoções. Quem aqui nunca ouviu, não é dizer de alguém, ou você conhece alguém que ela era tão animada, tão assim, disposta a realizar as coisas, e de repente essa pessoa desanimou. Sabe por quê? Porque há uma potestade, há um inimigo das nossas almas que tenta fazer com que as pessoas não deem continuidade ao propósito de Deus na sua vida. E isso tem acontecido também com pessoas que conhecem o Senhor Jesus. Mas pastor, como você pode dizer uma coisa dessa? O Senhor Jesus é sobre todas as coisas, sim, mas eu quero te ativar nesta manhã, para que a cada dia você alimente a sua fé, de maneira com que o Espírito Santo tenha a abertura para dirigir a tua vida, que o Espírito Santo tenha a liberdade de falar com você, que o Espírito Santo tenha acesso àquilo que são as coisas que você tem que fazer a cada dia, e os sonhos do Senhor para você vão se realizar por conta disso. Amém? Em nome de Jesus. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de algumas. É assim? O Senhor as livra de todas. O Senhor as livra de todas. E isso está no Salmo de número 34, no versículo 19. De todas as aflições o Senhor os livra. Se eu perguntar para você, você já passou por alguma aflição, ou você está atravessando alguma aflição? Você vai me dizer que sim, todos nós passamos. E eu digo isso com propriedade porque nesses tempos há a liberação de uma
potestade, de uma entidade que tenta justamente trazer o desânimo para a vida das pessoas. E isso acontece através de intrigas, e isso acontece também quando se tenta tirar a saúde, e nunca como antes, nos dias que nós estamos vivendo, há uma epidemia também que tem atacado as pessoas, e eu me arrisco a dizer que ela ainda é maior daquilo que nós passamos há 2 anos. E ataca a vida das pessoas, e eu conheço pessoas que passaram por isso, e elas ficam completamente debilitadas nas suas forças, elas ficam enfraquecidas, perdem peso, essas pessoas, elas perdem muito do seu ânimo, e eu percebo que, conversando com essas pessoas, o foco que ela tinha, muitas vezes é retirado, e elas começam a desanimar, e elas começam a pensar em retroceder. E nós só vemos na Bíblia, em alguns momentos, quando, em alguns pontos estratégicos, o Senhor fala: olha, espere, retroceda um pouco, para que depois você alcance uma vitória ainda maior. Mas uma marca que há dentro do povo de Deus, é uma marca de avançar, não é mesmo? Só que essa entidade, essa malignidade, tenta, através da aflição, deixar com que as pessoas fiquem completamente derrotadas, abatidas. Há uma movimentação espiritual para que haja paralisação, e nós queremos denunciar isso hoje, em nome de Jesus. Nada vai paralisar a tua vida, porque a autoridade do Senhor está sobre a igreja de Cristo, amém? É uma autoridade que foi conquistada na cruz, uma autoridade que foi conquistada no momento em que Jesus, sendo maior do que todas as coisas, Ele se fez carne, habitou entre nós e venceu toda a malignidade. Então essa autoridade está sobre a igreja. Então perceba o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e através de você. Mas enquanto esse desânimo, enquanto essa aflição consegue por dados momentos ou por dias atuar na vida das pessoas, o Espírito Santo, ele não tem espaço para agir, porque o desânimo se apodera, a doença tenta se apoderar da pessoa, e a pessoa então se debilita, a pessoa fica fraca. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando isso começa a acontecer, nós precisamos orar mais e interceder mais, amém? Quando as coisas começam a complicar, a nossa luta, ela tem que ser vencida através da oração. Então entenda que para cada luta haverá uma vitória. Para cada luta haverá uma vitória. E se fosse eu falando isso aqui, você não precisaria acreditar. Mas é o poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra que nós temos nas nossas mãos, amém? Para cada luta há uma vitória. E verdadeiramente, às vezes, a nossa luta parece muito mais difícil do que a outra pessoa, não é mesmo? E cada um tem uma maneira de reagir, cada uma tem uma maneira, de se impor e de resolver como vai fazer com aquilo que aconteceu. Por isso que nós chamamos a tua atenção e te ativamos por esses domingos, para que você tenha o controle emocional suficiente para saber que você não pode demasiadamente ir para um lado e nem para um outro, mas através, da atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você ter a vitória sobre todas as coisas. Cada vitória, cada luta, ela tem uma duração, e isso não vai acabar com a tua vida, em nome de Jesus. Mas se levante, se coloque e saiba, porque a cada etapa, cada coisa que for colocada diante de você, através da fé em Jesus, você é mais do que vencedor. E quando nós nos envolvemos demasiadamente com as aflições, nós perdemos as esperanças, nós perdemos o foco, e muitas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. E daqui a pouco eu vou falar de 3 elementos que o Senhor, através dele, peleja por nós, amém? Não há luta que você vai passar sozinho, em nome de Jesus. Mas eu te pergunto, qual que é a sua aflição hoje? Nessa introdução eu falei, a saúde é uma questão de trabalho, é uma questão, de você estar meio perdido, é uma questão dos seus relacionamentos. Com relação à saúde, meu querido, ou nós somos curados no instante, ou há um processo para que isso aconteça. Dentro desse processo, eu quero te dizer algo: aproveite que em cada instante você vai perceber a mão do Senhor sobre você, amém?
E não é fácil, eu sei. As distâncias hoje, né, são longas. E isso que eu falei como um dado, não é mesmo? Uma epidemia que se alastra no nosso meio, dificulta ainda mais o atendimento das pessoas. Então, eu conversei com pessoas que chegaram para ser atendidas no lugar às 8 da manhã e foram atendidas às 6 da tarde. E isso num lugar particular. Então, mas há um processo do Senhor sobre a sua vida. E essas pessoas me procuraram e disseram: pastor, olha, está difícil, está complicado. E eu falo: olha, há um teste de fé em andamento na sua vida. Não retroceda em nome de Jesus, porque em cada luta há uma vitória do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. E nós falamos isso a cada domingo, e você precisa a cada manhã renovar a sua fé, de maneira com que essa palavra penetre no seu espírito, e você compreenda, entenda e perceba que todos os dias o poder de Deus está sobre a sua vida. Porque quando nós não nos lembramos disso, quando nós não damos espaço para que o Espírito Santo atue em nós, e nos faça ver, ouvir e perceber a presença de Deus em nós, nós vamos desanimar. E por isso que muita gente, não é? Tem entrado em depressão, muita gente tem entrado numa luta que ela se torna em muitos momentos desigual. Em nome de Jesus. O problema é o trabalho, é o desemprego. O que está faltando? Será que está faltando qualificação? O que falta talvez para você começar um novo negócio? O que tem faltado talvez para você, não é, agir de uma maneira diferente, para que você, fazendo as mesmas coisas igual a todo dia, você tenha, através do Espírito Santo, uma criatividade nova, para que você tenha algo novo para fazer? E eu sei que está muito difícil e cada vez muito mais complicado, porque eu percebo através do mercado as coisas que têm acontecido, mas o povo de Deus não pode desanimar, amém? O povo de Deus jamais vai perder uma batalha, porque é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. O seu relacionamento, se ele depende só de você, o que você tem feito para que ele melhore? E nós oramos aqui, relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos, não é, familiares, não é, no núcleo maior da família, os relacionamentos com as pessoas que trabalham com você. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, e declarar como servo do Senhor nessa casa, todas as aflições, de todas as aflições, o Senhor vai te livrar. E o Espírito Santo vai colocar sobre você agora uma certeza sobrenatural. Aquilo que nós cantamos aqui: Senhor, eu quero viver algo novo, está sobre você. Declaro que você está vivendo a partir de agora algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Então, se você, quando se levantar pela manhã, vier um desânimo, tem essa palavra no teu espírito: eu vou viver algo novo neste dia, em nome de Jesus. E comece a declarar que todas as aflições o Senhor vai te livrar. Comece a declarar que em tudo você é mais que vencedor. E se no outro dia vier o desânimo tentar a tua vida, você vai declarar novamente: o Senhor está na minha vida, eu sou mais que vencedor. E assim sucessivamente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Lá em Neemias, no capítulo 4, no versículo 20, diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Não ignore a batalha, mas se posicione. Em nome de Jesus, se posicione. O que eu tenho visto e aconselhado algumas pessoas nesse tempo, é que quando vem uma guerra, muitos têm tomado uma atitude de fugir. Eu vejo alguns que têm negócios, que têm empresa, e quando acontece o dia da dificuldade e um período em que as coisas não estão boas, ou ele não consegue vender, ou ele não consegue a receita que ele precisa, sabe o que muitos fazem? Dentro do próprio trabalho, ele arruma uma outra coisa para fazer. E isso é uma fuga. Não, mas eu preciso fazer aquilo que é urgente, não é? Eu quero te dizer uma coisa: aquilo que é urgente
ele só se tornou urgente porque em um período, em um momento ele era importante, você não realizou e ele se tornou urgente. Então, onde está o grande erro? Aquilo que era importante naquele dia, ele substituiu por algo que era urgente. E aí, então agora isso que é importante vai se tornar urgente um dia. Então resolva o que é importante, não fuja. Eu vejo, que alguns, principalmente lá no meu ramo, ele tem que resolver algo naquele dia, é um problema com material ou é um problema de receita, e ele pega e vai para a rua atender um cliente. Em vez de concentrar, a atenção em resolver aquilo que é importante naquele dia. Então aquilo em outro dia se tornará urgente. Mas isso é uma fuga. Por quê? Porque ele não se posicionou, ele não quer enfrentar a realidade, ele quer que aquilo de alguma forma seja resolvido sozinho. Mas deixa eu te falar algo, aquilo que Deus colocou para você resolver, é você que tem que resolver, amém? Você pode até contar com a ajuda de outros, mas você vai resolver por você, porque o Senhor te livra de todas as aflições. Então por que a fuga? Por que você corre? Por que muitas vezes as pessoas têm esse ímpeto de fugir da realidade? E eu me lembro aqui que Davi, em duas situações, ele fugiu de uma responsabilidade. Uma em que ele tinha que ir contra os filisteus, e ele ficou no impasse, ele não sabia o que fazer, mas ele ora ao Senhor, e aí ele soube o que fazer. Mas teve um momento em que Davi peca com Betseba, lembram lá? Ele toma uma mulher que não era dele, e ele foge da situação da maneira mais covarde que um homem pode fugir. Ele chama o marido de volta para que houvesse ali um relacionamento com a própria esposa, para que então, quando o filho nascesse, eles pensassem que fosse dele, e a pessoa era tão honesta e honrava tanto a vida de Davi, que ele não aceita aquela situação. Estou resumindo aqui a história. Davi manda de novo esse homem para frente da batalha, para um lugar que não era para aquele homem estar, porque ele era um estrategista, ele era um comandante, ele teria que ficar na retaguarda, com o visual de tudo aquilo que estava acontecendo, para saber o que fazer, e ele coloca aquele homem na frente, aquele homem morre. Davi então ele foge, não é da sua responsabilidade, ele não se posiciona como aquele que deveria resolver uma situação, e aquilo se complica ainda mais. Então, em nome de Jesus, o Senhor está com você, amém? E o que Ele te colocar na tua mão, resolva. E quando vier a aflição, saiba que Ele está com você. Então o que eu preciso é me levantar, eu preciso orar, eu preciso interceder pela minha própria vida e falar: Senhor, em nome de Jesus, me dá a resposta para aquilo que eu tenho que resolver hoje, em nome de Jesus. Não ignore a batalha, mas em frente, que o Senhor é com você, o Senhor peleja por nós, o Senhor está com você. Neemias, ele recebeu uma palavra: olha, vai lá e recupera tudo aquilo que está perdido. Ele se posiciona, se levanta, encontra recursos e vai para a batalha. Nós precisamos entender que quando nós falamos sobre a soberania de Deus, muita gente pensa nisso em uma maneira muito rasa, em pensar que a soberania de Deus é Deus lá no seu trono. Sim, é Deus vendo todas as coisas, sim, é. Mas a soberania de Deus, ela implica em entendermos que Ele está acima das nossas batalhas. Deus está no topo de todas as coisas. A nossa batalha está aqui, Deus está nas alturas. O que pode ser maior que Deus? Que aflição é essa que tem te causado, tanta aflição? E às vezes são coisas da cabeça. Eu estava conversando também com uma pessoa nesta semana, ela dizendo: olha, ele comprou um carro no leilão, e aquilo, tem todo um processo, tem que ter documento, e se você não deposita no dia, você paga uma multa. Se você não tira o carro no dia que for marcado também, você tem que pagar uma taxa de estacionamento.
E a pessoa, não é, está assim já há 10 dias nisso, e tão preocupado, e olha pastor, eu já perdi 6 quilos. Eu falei, meu querido, não porque o e-mail que era para chegar no meu e-mail foi perdido, não é spam que fala? Se perdeu, não é? Eu falei, mas sério, você vai ter que, por conta de pagar uma taxa maior, você perdeu 6 quilos. Bom, dependendo da pessoa é até bom, né? Né, Gabi? A Gabi, personal, sabe muito bem disso. Para mim ia me ajudar muito, né? E tem gente aqui me olhando, balançando a cabeça, você que nos assiste, né? Mas não vá perder seus quilos por conta de uma preocupação. Isso entrou na cabeça dessa pessoa, e a aflição se tornou demasiadamente maior do que aquilo que ela realmente é. E ela perdeu o sono, e ela já tem aí 10 dias que não fica em paz, por conta de um negócio que ela fez, não aconteceu do jeito exato que ela queria, ela perdeu algumas datas, isso se tornou algo tão grande, que ela perdeu o controle sobre isso. Em nome de Jesus, saia daqui hoje, você que nos acompanha pelas redes sociais, entenda que sobre toda batalha, sobre toda aflição, o Senhor faz você ser vitorioso em todas, em nome de Jesus, amém? Se você crê, coloque um amém. Se você crê, coloque um foguinho aí, compartilhe essa transmissão em nome de Jesus. Lá em Êxodo 14:13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O povo estava ali no impasse. Olha, tem o mar na frente, tem água na frente, e atrás vem o exército, atrás vem os egípcios. E agora Moisés se levanta e diz: não tem mais, hoje você vai ver o livramento do Senhor, e eu profetizo sobre a tua vida o livramento do Senhor. É hoje, em nome de Jesus. Amém? Nunca mais a aflição vai fazer com que você perca o teu emocional, nunca mais a aflição vai fazer com que você perca a direção, nunca mais a aflição vai fazer você se distanciar do amor de Deus para a sua vida, porque hoje tem livramento do Senhor. E como Moisés disse, você nunca mais vai tornar a ver. É isso que está te atraindo, isso que está te traindo, isto que está te afligindo, amém? Em nome de Jesus. E o povo teve a vitória, o povo passou pelas águas aos pés enxutos. Isso que é muito louco, né? Porque Deus, Ele faz as coisas e Ele faz os detalhes. Eles podiam ter passado por aquele lugar, e o lugar ser ali uma espécie de atoleiro, porque enfim, era o fundo de um mar. Mas eles passaram a pés enxutos e foram salvos, em nome de Jesus. Uma das coisas que nós precisamos fazer quando estivermos em aflição é chamar ao Senhor para estar conosco, amém? Moisés olha para o povo e vê ali o povo perdido. Ei, calma, nós vamos clamar ao Senhor aqui. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, você tem uma igreja que clama por você, um corpo de Cristo que clama por você, e você não está sozinho. Eu não sei a notícia que você recebeu, eu não sei o diagnóstico que foi dado para você. O que eu quero te dizer é que nenhum diagnóstico vai definir a sua vida, nenhum diagnóstico vai dizer o que você será depois dele. Não, o que vai dizer o que você é a palavra de Deus sobre a tua vida, e a palavra do Senhor sobre você é uma palavra de vida, de vitória, de conquista, de restauração, de uma vida plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Havia um anjo que estava ali entre o povo e os egípcios. Eu quero te dizer, há um anjo do Senhor acampado ao teu redor. Alguns chamam de anjo da guarda, fala o que quiser, mas há um anjo designado para cuidar de você em nome de Jesus, e te livrar, e te dar o conforto que é a palavra de Deus, amém? Não tenha medo das aflições, tenha temor do Senhor, o que é muito diferente. Não tenha medo das aflições, e medo e temor é bem diferente. Temer a Deus
né, como muitos pregam. Olha, eu sou pequenininho, não é? Eu sou impuro. Isso é uma verdade. Só que muitos ficam só nisso. Eu sou pequeno, eu sou impuro. Mas se esquece que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz nos fez mais que vencedores, amém? Então, mesmo pequeno, mesmo impuro, nós somos salvos pelo poder do Senhor. Então, eu preciso temer a Deus, ter esse respeito a Deus, ter esse temor de entender que Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. Deuteronômio 1, 28 e 29 diz: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, que no caso eram os gigantes. Conquistaram a terra, chegaram diante dela, mas é tudo muito grande. E reparem como a palavra é tão rica. Olha, as cidades são fortificadas até os céus, mas que muro é esse tão alto? E muitas vezes nós colocamos, não é, esse muro alto, porque nós olhamos a situação, e eu sei como é isso. Você olha algo que aconteceu e fala: agora eu não tenho saída. Quantos já passaram por isso? E você está aqui hoje, não é mesmo? E eu estou aqui hoje. O milagre de Deus, não é? Um dia eu conto um testemunho com mais particularidade para vocês, mas quantas vezes nós passamos por isso e nós somos como esses espias que foram olhar a terra e começam a ver as coisas de uma maneira tão grande. Eu quero te dizer, o teu inimigo, ele não é esse muro que chega até o céu, ele não é essa fortificação que chega até o céu, porque a soberania de Deus está sobre todas as coisas, e o nosso Deus, sim, Ele está no céu, vendo tudo, cuidando de você, colocando os anjos acampados. Então não importa o tamanho do seu inimigo, a altura que ele se apresenta, o que importa é que nós somos mais do que vitoriosos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como profeta dessa casa, eu me posiciono para, junto com você, lutar e ter vitória sobre todas as coisas, amém? Em nome de Jesus, nós oramos por vocês todos os dias, e quando nós nos reunimos aqui nos domingos, eu tenho a certeza de que se eu perguntar, vai haver alguma coisa que você foi mais do que vencedor, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se, com o inimigo está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus. 2 Crônicas 32, 8. Mas Neemias continua, e havia várias resistências contra ele, e como eu falei aqui no início, não é? Isso atacava a vida das pessoas, e eu quero já seguir agora para o final dessa palavra para vocês, e declarar 3 elementos chaves para que você entenda, para que entre no nosso espírito o entendimento de que o Senhor peleja por nós, amém? Em primeiro lugar, o lugar certo. Diga para a pessoa que está aí com você, você está no lugar certo, amém? Efésios 4, 27 diz: nem deis lugar ao diabo. É um versículo bem curtinho. Nem deis lugar ao diabo. Deus é um Deus territorial, amém? E lá no grego, quando se diz lugar, está dizendo a respeito de território. E notem, a igreja do Senhor, ela precisa conquistar os territórios. E a igreja do Senhor, ela vai conquistando os territórios através de cada um de nós. Você conquista o território da tua casa, o outro conquista o território da sua casa, eu conquisto o território que está em minha casa. E quando nós estamos juntos, reunidos, nós temos, através do poder de Deus, a conquista desse território. E nós então conseguimos, através do poder de Deus em nós, denunciar toda e qualquer entidade que tenta se levantar e atacar as nossas vidas.
Então, esteja no lugar certo em nome de Jesus. Não dê espaço para o diabo na sua vida. Não deixe que ele conquiste nenhum território em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero declarar que a partir de hoje você terá a percepção clara do Espírito Santo para perceber aonde você tem dado brechas para que haja atuação do inimigo em algum território na sua vida. Está quebrado também em nome de Jesus. Perceba, ore, repreenda e não dê espaço. Não dê espaço para o diabo, não dê espaço para o pecado, não dê espaço para a transgressão, não dê espaço para a iniquidade. E nós vamos preparar um estudo sobre iniquidade em breve, em nome de Jesus. Preste atenção em algo, nós não lutamos para vencer, mas nós, através da nossa vida, da oração e da conquista, nós estabelecemos a vitória que Jesus conquistou na cruz, amém? A vitória já está vencida, mas quando nós compreendemos no nosso espírito que somos mais que vencedores, nós estamos declarando que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz é suficiente para nós termos vitória em todas as situações, em nome de Jesus. E nunca lute de igual para igual com o inimigo. Porque se você luta de igual para igual, significa que você está dando espaço, que você está dando território, mas lute com as armas espirituais que o Senhor nos dá. A igreja se estabelece para vencer os territórios, amém? Por isso que nós, sem medo, começamos este lugar. E claro, muitos vão dizer, olha, não são as paredes, e eu concordo com você, mas quando nós nos estabelecemos em um território, nós estamos declarando, Satanás, você não tem mais poder sobre as famílias deste lugar. Satanás, você não tem mais poder sobre as famílias que estão participando desse lugar. Em nome de Jesus, amém? Você compreende a autoridade da igreja? A vitória está no lugar certo, então se posicione no lugar certo, em nome de Jesus. O segundo elemento é o tempo certo. Mais uma vez, fale para quem está com você, tempo certo. Lá no texto, Neemias compreende que haveria um som. A voz do Senhor, através das trombetas, seriam liberadas. E Deus fala conosco através das estações. No tempo, através das estações. Amém? Se você perceber bem, de 100 anos para cá, eu posso dizer, a igreja do Senhor tem avançado e tem crescido. E há estações proféticas que acontecem. A igreja, ela tem uma história muito forte inicialmente de um evangelismo, de conquista de espaço. Depois há um novo período em que a igreja começa a entender as questões espirituais, elas precisavam ser afloradas, então as pessoas dão vazão ao falar em línguas, as pessoas dão vazão aos milagres, e depois há um novo período em que essa igreja, estabelecida principalmente na Europa e depois na América do Norte, ela começa a se expandir, não é, para a América do Sul, começa a se expandir para a África. Então são períodos, e nós precisamos entender que há estações na nossa vida. E que estação você está vivendo? Será que é aquela estação lá do passado, ou você já conquistou coisas como a igreja tem conquistado? Então infelizmente muitas pessoas se paralisam no tempo, e eu falo aqui especificamente da igreja, não é, que em alguns momentos fica paralisada em uma situação e esquece que o poder de Deus está sobre a sua vida, esquece de pregar que nós somos mais do que vitoriosos. E sabe por que isso acontece? Porque deixa a aflição entrar no seu sentimento, e isso se torna maior porque o medo começa a dominar. Então há períodos que Deus age. Deseje que na sua vida, essas estações que Deus estabelece, como estabelece para a igreja, aconteça na tua vida também, amém? Queira viver algo novo, em nome de Jesus. Deseje viver algo novo, em nome de Jesus. Estava aconselhando um rapaz nesses dias, ele estava dizendo, pastor, ele é de uma outra igreja, que Deus o abençoe em nome de Jesus, e eu trabalho muito lá neste lugar, e uma das características que ele tem é o serviço.
E eu fiquei feliz porque ele me disse assim, olha, eu quero continuar trabalhando, eu quero prestar o serviço, que as reuniões elas tenham a facilidade de acontecer, porque eu sei que o meu serviço na porta, no estacionamento, ele facilita o acesso das pessoas, mas eu preciso também crescer. E o que eu faço? Né? Que livros que eu leio, né? Como é que eu posso crescer? Eu falei, olha, o que você deseja? Você quer ser um pregador? Você quer ser um mestre? O que você deseja? Então, de acordo com aquilo que ele falava, eu aconselhava ele do que ele devia fazer. Ele estava desejando sair de um estágio para ir para outro. Então, em nome de Jesus, que você não seja paralisado pelas aflições, amém? Mas que você deseje a cada dia passar para um outro patamar, e passar para um outro patamar, desejar algo novo, é se abrir para o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Então, não fuja do novo, não fuja como aquele empresário que eu dei o exemplo aqui para vocês, que ao invés de ele resolver aquilo que é importante para aquela hora, ele foi fazer qualquer outra coisa, e aquilo em algum momento vai dar problema lá na frente. O propósito de Deus para as nossas vidas é um plano estabelecido por Ele, para que dentro da liberdade, e olha que isso é uma coisa muito louca de se entender, ao mesmo tempo que Deus nos dá liberdade, Ele tem um plano e um propósito na sua vida, e dentro desse plano, a gente consegue viver feliz e alegre, em nome de Jesus, amém? Quando você ouve a voz de Deus, você se alinha com esse tempo que Ele estabeleceu na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Davi sempre é um exemplo para muitas coisas, né? Em 2 momentos, ele consulta a Deus e foram cruciais. Um é que se ele precisava ir para a guerra contra os filisteus, e Deus fala para ele, não, calma, eu tenho algumas coisas para fazer com você aqui, para que depois você vá para a guerra. E uma outra situação, quando Davi vai lá lutar com Aquis junto com os filisteus. Olha a situação que Davi entrou. Ele foi junto com Aquis lutar contra o próprio povo de Deus, e chega lá, os príncipes dizem para ele, olha, não precisa não, porque Aquis, você está maluco, você traz um cara que é do time deles para ficar na nossa retaguarda, nós vamos virar, né, uma presa fácil. Então Davi volta, e quando ele chega lá no lugar onde ele estava estabelecido de aluguel, havia tudo sido roubado, saqueado e queimado. Lembra lá? Os amalequitas foram, roubaram tudo. Aí as pessoas se desesperam, na verdade os homens, né? Porque as mulheres e as crianças tinham sido roubadas. Então, quando começa aquele desespero, os homens começam a chorar e começam a colocar o dedo, né, apontando para Davi, dizendo, olha, você é o responsável sobre isso. Davi então, dentro do tempo de Deus, ele começa a clamar ao Senhor e fala, Senhor, o que eu faço? Persigo o bando ou eu fico aqui? E o Senhor fala para ele, olha, vai, persegue o bando, porque você vai alcançar e eu vou te conquistar em nome de Jesus. Davi não perdeu o seu raciocínio. Davi não se perdeu no desespero. Davi não se perdeu na aflição que estava diante dos olhos dele. Imagina a destruição, o cheiro de queimado, tudo perdido. Mas ele se levanta e ora ao Senhor. E quantas vezes você se levantou no momento da aflição e orou? E Deus te atendeu. Mas quantas vezes você também no momento da aflição você nem se lembrou que Deus é com você? Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã, para que você em todo momento da aflição, no momento da alegria, no momento do regozijo, no momento que as coisas estão difíceis, você se lembre que Deus é soberano sobre todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. E quando que você acessa esse tempo de Deus? Justamente nisso que eu acabei de ministrar na sua vida. Quando você ora e quando você intercede, as coisas começam a vir sobre você, o Espírito Santo de Deus começa a te orientar, o Espírito Santo de Deus começa a falar com você, e todo mundo pode começar a achar que você está maluco, mas você vai resolver as coisas desse jeito, você vai fazer as coisas desse jeito, e é justamente na direção do Espírito que você vai agir, amém? Porque parece loucura,
Olha, mas você não deveria fazer assim, você deveria agir, ir lá e brigar. E o Espírito Santo falou para você: deixa, só ora, só intercede. Ou algum momento que você precisa ir lá e se defender, o Espírito Santo vai te dar uma palavra, amém? Uma palavra que não vai trazer ainda uma confusão maior, mas ao contrário, uma palavra que vai fazer com que o teu inimigo entenda que você é um servo e uma serva do Senhor, em nome de Jesus. Acesse o tempo de Deus, o tempo certo do Senhor está liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, pessoas certas. Mais uma vez, é a última agora. Vire para a pessoa que está com você e diga: se relacione com as pessoas certas. Pessoas certas. Pastor, é assim, eu tenho que largar a pessoa? Não, você não vai largar ninguém, amém? Mas aquela pessoa que é muito chata, ore por ela. Seja cordato, né? Seja educado. Mas infelizmente, há pessoas que não estão no mesmo tempo que você, há pessoas que não estão na mesma sintonia espiritual com você, e preste bem atenção, há pessoas que elas não conseguem entender os tempos, elas não conseguem entender aquilo que Deus tem estabelecido para a igreja como um todo nesses dias. Se conecte com as pessoas certas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a presença da pessoa certa vai fazer com que você tenha influência. Ela tem influência na tua vida e você tem influência na vida dela, em nome de Jesus. A pessoa certa é aquela que te levanta. A pessoa certa é aquela que, em sabedoria e em honra, vai fazer com que você tenha uma conexão saudável, em nome de Jesus. Dr. Mike Murdock dizia: sabedoria, quer saber se alguém tem sabedoria? É a pessoa que consegue discernir o valor das pessoas. E honra é celebrar o valor das pessoas. Começa a entender o que acontece? Se você consegue discernir o valor das pessoas, então você começa a dar atenção para ela, e a medida da honra que aquela pessoa te dá é à medida que você entende que aquela pessoa é uma boa conexão para você. Amém? Uma pessoa que não consegue te dar atenção, uma pessoa que não consegue te respeitar, uma pessoa que não está nem aí para você. Será que é essa pessoa que você tem que dar atenção? Enquanto alguém que precisa e vai ser uma boa conexão com você, você não dá atenção devida. Peça ao Senhor, e eu declaro sobre a sua vida, que você a partir de hoje vai ter discernimento das pessoas com quem você deve se conectar, amém? E vai saber honrar essa pessoa em nome de Jesus. Quando você consegue discernir, você tem acesso e você consegue dar acesso. Só vai andar com você aqueles que você honra e consegue dar acesso, em nome de Jesus. Posso dar seu exemplo? Aqui está o Lucas, ó. O Lucas começou comigo desde o primeiro dia. Foi lá no hotel. Aí eu só vi, né? Eu não conhecia pessoalmente, vi aquele rapaz chegando com o bonezinho para trás, empurrando o carrinho do hotel cheio. Tudo isso aí ele que traz, viu, gente? Falei, amém. Participou conosco no domingo, e nós fazíamos lá uma reunião a cada mês só. Depois fazíamos 2 e o Lucas lá. Sabe quantas vezes o Lucas faltou? Nenhuma. E esses dias ele me confessou, falou, pastor, porque o Lucas é profissional, viu, gente? Não é que o menino que foi achado aí em qualquer lugar, os pais dele estão aqui, profissional. E ele falou, pastor, já aconteceu de eu ir tocar num casamento no sábado, 2 casamentos, e eu vim aqui e não dormi. Eu falei, é mesmo? Então ele está aqui, né, em honra, é o tangedor. Eu falo para ele, Lucas, você pode não saber, mas você prega comigo. A importância que tem, isso aqui ele não está tocando notas aleatórias, né, não está fazendo um som qualquer aí enquanto o pastor prega, mas aqui há uma unção espiritual gigante, para que aquilo que eu ministro aqui se conecte
com as notas, se conecte com um som que Deus estabeleceu. Então eu honro a vida dele, não é? Na medida em que também ele honra muito a minha vida, e há essa conexão no altar. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele falou, Neemias, ajunta o povo, Neemias ajuntou o povo naquele lugar e falou, olha, nós vamos ficar aqui e vai tocar uma trombeta, e quando essa trombeta tocar, é hora da gente começar a agir de acordo com aquilo que Deus mandou a gente agir. Então, a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer coisa que se apresente como algo de barreira para a sua vida, se conecte com pessoas certas para você, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, em nome de Jesus, perceba, se há uma pessoa que está te levando para baixo, essa pessoa não é uma conexão de Deus para a sua vida. Ore por ela, ajude de uma maneira com que você puder, mas jamais deixe com que essa pessoa tome o lugar que é de Deus na sua vida. Nunca mais deixe que essa pessoa tome um tempo daquilo que Deus deu para você fazer e isso seja roubado. E quando você perceber, você estará conectado com uma pessoa que vai fazer com que você se desvie do reino de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê clareza, se conecte com aquilo que Deus preparou para você. E eu declaro sobre a tua vida, que há sabedoria para você discernir com quem você deve se conectar, amém? E você terá honra em nome de Jesus, e você também saberá dar honra em nome de Jesus, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 33 e 34, diz, as más conversações corrompem os bons costumes. É um termômetro fácil de você perceber com quem você deve se conectar, amém? Em nome de Jesus. E eu já quero terminar, e eu me lembro que o apóstolo Fernando Guilhem dizia assim, olha, quem é amigo de todos, não é amigo de ninguém. Mais um termômetro para você perceber com quem você deve se conectar em nome de Jesus. Não estou dizendo para você brigar com ninguém, não estou dizendo para você se separar de ninguém, mas que você tenha sabedoria em discernir até onde você pode ir com as pessoas e fazer com as pessoas certas conexões que vão te fazer chegar mais próximo de Deus, em nome de Jesus, amém? Pessoas que concordem com você, como diz lá em Mateus 18, 19 e 20, quando há concordância entre duas pessoas, a concordância no céu, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você que se de tudo que foi ministrado aqui, grave algo no seu coração, para que tudo isso aconteça. Lugar certo, tempo certo, pessoas certas. Tudo isso requer obediência e fé. E às vezes é difícil obedecer, às vezes é difícil, né, entender, e muitas vezes, não é, as coisas de Deus, elas são até fáceis de entender, mas difícil de fazer. Olha, Deus mandou você ir lá naquele rio, todo sujo, poluído, você tem que mergulhar 7 vezes, mas puxa, eu não podia só pôr a mão na minha cabeça aqui, né, eu já saía daqui todo curado, saltitante, feliz. Tenha discernimento, não é? Da voz de Deus e obedeça. Puxa, é até fácil, mas é tão complicado de fazer, é tão chato, eu vou me expor. Mas quando nós obedecemos, nós conseguimos aumentar a nossa fé. E a ordem inversa é igual. Se eu desobedeço, eu diminuo a minha fé, porque eu me distancio de Deus e eu não consigo entender a voz e nem ouvir a voz do Senhor sobre a minha vida. Amém? Quem quer ter discernimento sobre esses 3 elementos? Em nome de Jesus. Lugar certo, tempo certo, pessoas certas. Em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, você quer ter o entendimento desses 3 elementos sobre a tua vida? Em nome de Jesus, coloque um amém, para que eu saiba que você está concordando conosco, para entender que essa palavra chegou até o seu coração. Em nome de Jesus. E quero orar com você, com aqueles que estão na igreja agora, em nome de Jesus. Quem puder, feche os seus olhos.
em nome de Jesus. Deus vai te dar isso, amém? Deus vai te dar o tempo certo, Deus vai te dar o lugar certo e as pessoas certas. E com isso, com esses 3 elementos, você vai entender que você tem vitória sobre toda e qualquer aflição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, que haja discernimento, Senhor, que haja a Tua presença, Pai, que haja, Senhor, diante dos olhos dos Teus servos, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos assistem, em qualquer tempo, oh Deus, o entendimento, Pai, o discernimento que vem do Espírito, de entender, ó Deus, o lugar certo, o tempo certo, as pessoas certas, em nome de Jesus. Deus, que haja um entendimento completo agora, que em toda e qualquer aflição, que em toda e qualquer luta, Pai, nós somos mais do que vencedores, porque isso está na Tua palavra, isso é uma verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos compreender mais o Teu poder, nós queremos compreender mais, ó Deus, daquilo que o Senhor fala conosco, e assim, ó Deus, como Neemias, Pai, chamou o povo, se estabeleceu naquele lugar e disse: olha, nós vamos ouvir agora o clamor da trombeta, e quando ela tocar, nós vamos sair e começar a realizar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E eu quero declarar, povo de Deus, que em nome de Jesus, a trombeta tocou agora, em nome de Jesus, e você vai sair e vai ser vitorioso, você vai sair e ter clareza e o entendimento total daquilo que você precisa realizar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore canta labá, Senhor, eu estabeleço um novo tempo na vida dos Teus servos, eu estabeleço, Pai, um novo tempo na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu declaro quebrado agora toda aflição, Pai, em nome de Jesus, todo medo cai por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, eu declaro, Pai, um período de realização. Tudo, ó Deus, que tem se apresentado nesse tempo, ó Pai, é algo que se apresenta como falência, como quebra, mas eu declaro, Senhor, que o milagre do Senhor está sobre o Teu povo. Ó Deus, a restauração está sobre o Teu povo. Pai, nós ouvimos agora a trombeta e nos levantamos, ó Deus, como povo vitorioso, eleito em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui presencial, eu abençoo, Deus, a vida de cada um que está conosco pela internet, o YouTube, o Instagram, em nome de Jesus. Pai, cada vida aqui, eu quebro esse espírito de morte, eu declaro que a salvação do Senhor entrou na sua casa agora, em nome de Jesus. Receba o Senhor Jesus na sua vida, receba a manifestação do Espírito Santo de poder sobre você, em nome de Jesus. Receba a cura no teu corpo, cura na tua alma, em nome de Jesus. Você que está em casa debilitado, levante agora em nome de Jesus, ser curado. Você que está no hospital, seja alcançado agora por esse poder, em nome de Jesus. Receba o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Declare: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, e em nome de Jesus eu declaro que a bênção do Senhor está sobre você, que a salvação do Senhor chegou sobre a tua vida agora. Ser abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém, aleluia, aleluia.